Bom dia, irmãos e irmãs. Nós estamos aqui nos encontrando hoje, nessa manhã de domingo. Só para iniciarmos com a palavra dos verdadeiros pais, vou ler um trecho do livro Chon Sung-yong, livro 1, capítulo 1, da página 5. A menos que haja unidade entre Deus e a humanidade como causa e efeito, entre esse parceiro sujeito e parceiro objeto, não pode haver um ambiente ideal, nem podemos nos tornar seres ideais. Bom, como forma de estar preparando o nosso ambiente para o nosso sermão dominical, vamos iniciar com os cânticos sagrados. Somos os jovens com nova verdade, o Pai nos chamou, elevando tochas de luz para a terra iluminar, findando a noite do mal em toda parte do mundo. Um novo céu na terra nasce de verdade e luz. Vamos hoje os mares cruzar, avante vamos marchar. Somos os jovens que vão eliminar todo o mal e dor, construindo um mundo de vida, um novo céu e terra. Forte elo de paz e harmonia todos os povos do mundo, sons e hinos vitoriosos de todos os montes e vales. Elevar, elevar, elevar as tochas de verdade e luz. Vamos hoje os mares cruzar, avante vamos marchar. Jovens, a nova esperança desejada por todos, verdadeiros filhos dos céus, com espírito e destemor. Cinco cores estão a brilhar, cinco cores estão a brilhar, avançando em grande união, a terra vamos mover. De verdade e luz. Vamos hoje os mares cruzar, avante vamos marchar. Verdade revelar e fazer a sua vontade. Sacrifique a sua vida para o seu desejo, para o seu desejo. Glória e louvor ressoa ao céu, hinos de inspiração, pois um novo Éden desponta. Dê a mensagem a todos, sacrifique-se a construir o reino do Senhor. Vá à terra da liberdade para o seu desejo, para o seu desejo. Eterna paz
Obrigado pelos nossos cânticos sagrados. Agora iremos fazer a nossa saudação aos verdadeiros pais. Chonjin Champomuninke Kyombe Baru. Agora chamaremos nosso irmão Jinhua Olímpio para recitar o Kajong Mense e o juramento da família número 6. Olá, bom dia, irmãos e irmãs. Vamos agora recitar o Kajong Mense Yuk e o juramento da família número 6. Kajong Mense Yuk. 천을국 주인, 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 하늘 부모님과 전 부모님의 대신 가정으로서 저는 늘 움직이는 가정이 되어 하늘의 축복을 주변에 연결시키는 가정을 왕성할 것을 맹세하나이다. Juramento da família número 6. Nossa família, como dona do Chonulguk, centralizada no amor verdadeiro, jura tornar-se uma família ideal que multiplica as bênçãos dos céus para nosso próximo, sendo a família que representa os pais celestiais e os verdadeiros pais, e que pode mobilizar a fortuna celeste. Agora assistiremos às notícias globais Ryojong e logo em sequência entoaremos o hino do Chonulguk. Olá, bem-vindos ao resumo semanal das notícias do Chonulguk. No dia 10 de abril de 1992, sob uma forte chuva, uma multidão se reuniu no Estádio Olímpico Jeonsil, em Seul, para a fundação da Associação das Mulheres para a Paz Mundial. Há poucos dias foi celebrado o 30º aniversário de sua fundação. Esta semana, compartilhamos com vocês a comemoração deste aniversário, um resumo das notícias das missões. Vamos acompanhar. Desde a sua criação, no dia 10 de abril de 92, a Associação das Mulheres trabalha em todo o mundo com um amor maternal pela melhora da condição da mulher para desenvolver o movimento pela paz. A comemoração do seu 30º aniversário começou com uma maravilhosa atuação dos Little Angels. Então, as dirigentes recitaram uma promessa que reafirma o papel da Federação das Mulheres. A presidente da sede coreana, Kim Song-yu, fez uma oração representativa na qual expressou sua gratidão a Deus pela presença da verdadeira mãe. Foi seguida pelas palavras da presidente nacional Moon Hyun-suk, que testemunhou que a verdadeira mãe anunciou o amanhecer da era global da mulher e abriu um novo horizonte para o movimento das mulheres e exortou a todos a cumprir seu papel como filhas de piedade filial. 우리는 할 수 있습니다. 30년간의 역사와 참 부모님께서 생애를 통해 보여주신 놀라우신 업적과 비전에 대한 자부심으로 참 어머님과 절대적으로 완전히 하나 되어 더 큰 섭리를 이루어 나가는데 중심이 되는 여성연합이 되도록 모두 함께 노력합시다. Após o discurso de boas-vindas, foi projetado o vídeo das mensagens de felicitações. Em suas palavras de alento, a presidente da UPF da Coreia, Yona Moon, aludiu aos momentos mais destacados da histórica data do dia 10 de abril de 92, e destacou as atividades que a Federação das Mulheres conduz com amor maternal do coração original de uma mãe. 세계평화 여성연합이 천지인 참 어머님의 사랑을 전 세계 곳곳에 전달하는 최고의 섭리기관이 되기를 간절히 소망하고 응원합니다. 축하드리고 감사합니다. Então, a verdadeira mãe fez a sua entrada e foi recebida com um ramo de flores. E então foi feito o corte do bolo congratulatório do 30º aniversário. 어머님 감사합니다.
감사합니다. A verdadeira mãe recebeu presentes e então entregou placas de reconhecimento para as ex-presidentes históricas da Federação por sua contribuição no desenvolvimento da organização. 사랑하는 국내외 지도자, 여성연합 회원 여러분, 이 얼마 만인가요? 3년 만인가요? 반갑습니다. 타락 이후 인류 역사는 남성 위주로 나오면서 전쟁과 갈등으로 점철된 역사였습니다. 특히 중세 시대의 기독교 환경권이었던 유럽에서 여성의 위상은 어디에서도 드러나지 못했습니다. 나라가 위기에 처할 때 제일 선두에 섰던 것도 여성이었습니다. 특히 이스라엘 민족, 예수 십자가 후에 이스라엘 민족은 나라 없는 민족으로 유리고개하며 2000년을 내려왔습니다. 그러나 지금의 이스라엘이 나올 수 있었던 것은 유대교의 전통을 가정에서 실천한 여성, 어머니가 있었기 때문입니다. 이제 여러분들은 참 부모의 승리전 인터전 후에 천일국 안착을 한 이때에 여성의 역할이 중요합니다. 문제는 여성이 앞장서서 하늘 부모님을 교육해야 합니다. 어머니의 마음으로 주변, 지역, 종족, 나아가서 민족, 하늘 부모님으로 축복을 받을 수 있는 참 부모를 통한 참 자녀의 자리로 나아갈 수 있도록 교육하여 탄생시켜 주어야 합니다. 우리의 길은 화려합니다. 거칠 것이 없어요. 당당합니다. 꿀릴 데가 없어요. 무엇이 주저가 됩니까? 여러 번 나는 말했습니다. 나와 하나 되어 나가게 되면 기적이 일어난다고. 믿습니까? 하늘의 전통을 세우고 교육하고 참된 아들, 딸로 탄생시킬 수 있는 자격을 갖춘 여성연합 회원 모두가 되기를 축원합니다. O ato concluiu com uma atuação final dos Little Angels, com todos juntos unindo seus sentimentos em uma canção da unidade, com os tradicionais Okmanseis guiados pela presidente Kim Lee-hyun-yong, da UPF, e Kim Dong-yeon, do ASP da Coreia.
Pela tarde, a verdadeira mãe trasladou ao templo principal do centro de treinamento Ryojon Cheonju Cheonbo para se encontrar com os líderes do Cheongguk. Neste encontro, ela expressou aos líderes internacionais seu pesar por haver chegado a hora de despedir e deixou uma mensagem cálida. 그동안 2박 3일 동안에 어떻게 많이 성장했어요? 그래요. 우리는 진실을 밝혀야 될 때예요. 그래서 지상에 하늘 부모님을 모시고 실제로 지상 천국 생활을 인류에게 보여줘야 해요. 그러려면은 여러분들이 섭리를 바로하라. 지금 현재 지상에서 섭리 완성을 향해 가는 독생녀 참 어머니와 하나 돼서 우선 이 한민족을 통해서 한반도를 통해서 참 부모님이 탄생이 되었기 때문에 이 민족이, 이 나라가 하늘 부모님을 모시고 참 부모님과 함께 나아가는 민족이 돼야 돼요. 국가 복귀 전에 가평 복귀, 서락 복귀 한다. 최선을 다해요. 전도가 돼야 돼. 전도. 백성을 구해야 돼. 한국 교회는 본부와 하나 돼서 5개 지구는 국가 복귀에 전념한다. 그렇게 되면은 식구를 많이 만들어야 된다. 천일국의 백성을 많이 만들어야지 국가 복귀다. 이 황금기가 같은 이 길지도 않은 이때에 책임을 하여 하늘 부모님을 기쁘게 모셔드려야 되는 거잖아. 그래 안 그래? 그러려면은 열심히 해주길 부탁해요. 기적이 일어나도록 더더욱 열심히 매달려라. Os líderes do Cheongguk, que viam a verdadeira mãe após 2 anos, ofertaram seu amor filial e sua resolução. E partiram de regresso às suas missões, levando em seus corações a mensagem da nossa mãe. Vários eventos celebraram em todo o mundo o 30º aniversário da Associação das Mulheres. Com 100 embaixadoras da paz e associadas, a Associação das Mulheres da República Dominicana celebrou este 30º aniversário. A Associação das Mulheres da República Democrática do Congo realizou um seminário sobre educação do caráter com a participação de 30 embaixadoras da paz. Durante o seminário foi feito o lançamento da Rede Global de Mulheres pela Paz, da Sub-Região Africana 3, e discutiram o desenvolvimento econômico e a solução dos problemas do mundo desde a perspectiva e os ensinamentos dos verdadeiros pais. Também pelo 30º aniversário, a Federação das Mulheres da Burkina Faso celebrou uma conferência sobre o tema O papel da mulher na busca de um mundo de paz e unidade. O evento convocou 250 pessoas e enfatizou o papel da mulher na construção de famílias saudáveis,
e o mundo saudável com base nos ensinamentos da verdadeira mãe. As participantes se sentiram muito inspiradas pelas atividades da Federação das Mulheres e a obra da verdadeira mãe. 35 mulheres também foram distinguidas como embaixadoras pela paz. Em São Tomé e Príncipe, a Federação das Mulheres celebrou seu aniversário com uma conferência com o tema O papel da mulher na sociedade atual e o desafio de formar futuros líderes. 20 líderes do Think Tank 2022 das 6 organizações da UPF foram distinguidos como embaixadores da paz. Yona Moon, presidente da UPF da Coreia, instou a cooperação dos novos embaixadores da paz para realizar uma Coreia Celestial unificada, de interdependência, prosperidade mútua e valores universais. A Conferência Central aportou uma compreensão da visão da paz dos verdadeiros pais, e os convidados coincidiram com a visão internacional da verdadeira mãe, expressada na recente Cúpula Mundial 2022. O dirigente Lee Hyun-yong alentou a participação dos presentes neste movimento pela Coreia Celestial unificada. Estes seminários da UPF da Coreia continuarão no futuro com a missão de encontrar pessoas justas que compartilhem esta visão integral de uma Coreia Celestial unificada. Aproveitando o êxito da Cúpula da Paz na Península da Coreia, a UPF da Sub-Região 4 convida membros e ex-membros do Parlamento e dirigentes das organizações civis para uma reunião informativa sobre a cúpula e conjuntamente conduz seminários para staffs VIPs sobre o princípio divino. De 14 de março a 9 de abril, esta atividade cobriu exitosamente 4 cidades importantes da sub-região e tem previsto continuar celebrando-as também nas localidades vizinhas. Vários religiosos e homens de fé participaram na 29ª reunião interreligiosa de oração pela realização de uma Coreia Celestial unificada. O co-presidente do KCLC, o evangélico Esteban Kim, invocou durante a quaresma sobre a chegada e o significado do cristianismo na Coreia, enfatizou o serviço e amor ao próximo. O monge budista San orou pela paz na península e a criação de um fundamento conjunto, enquanto os líderes de religiões tradicionais oraram pela missão dos religiosos na relação da reunificação da Coreia, transcendendo seus diferentes credos. A Federação do Tongil Mudo dos Estados Unidos convidou seu fundador para uma conferência na ocasião do 43º aniversário desta arte marcial. O Dr. Suk Jun-ho fez brilhar o evento com sua presença e sua conferência sobre a paz e a unidade da Coreia e o mundo por meio das artes marciais. Os participantes se inspiraram porque muitos dos líderes do Cheongguk foram formados e educados pelo Tongil Mudo, que cumpriu um papel importante na expansão da bênção dos verdadeiros pais. Foi uma boa ocasião para presenciar uma exibição do Tongil Mudo e para unir-se ao desejo de Deus e dos verdadeiros pais. O Grupo Universitário CARP da República Dominicana realizou um seminário de 4 dias sobre o princípio divino. Aproveitando a Semana Santa, 70 jovens compartilharam esses dias de aprendizagem e meditação. Além das conferências completas do princípio divino, compartilharam um intercâmbio cultural, montanhismo e esportes. Os jovens expressaram sua intenção de continuar investigando os princípios divinos e vários deles se afiliaram ao CARP. 130 líderes e staffs da Sub-Região 5 da Coreia participaram de um encontro para a realização da Visão 2027.
O objetivo da reunião foi cumprir a missão Chonbo, baseada no cumprimento do objetivo das 43 famílias, aproveitando o impulso do êxito da recente Cúpula da Paz na Península da Coreia. Por meio da conferência do Dr. Kim Jin-chung, diretor da Academia do Cheongguk, se obteve um entendimento mais profundo do milagre da cúpula, o surgimento dos verdadeiros pais e uma compreensão mais profunda da verdadeira mãe como filha unigênita de Deus. Os participantes se determinaram a redobrar seus esforços e empurrar com o espírito de Bonnet-Cor e o simbolismo da flor narciso. A Federação das Famílias do Japão realizou durante 4 dias a primeira capacitação de grupos para membros internos 2022. Com este programa se regulariza a relação de trabalho dos membros internos que se vem capacitando desde o ano 2020. (54 jovens cursam seu segundo ano de capacitação nas tarefas de brindar assessoramento e sua capacidade de dar conferências sobre a vida de fé. Graças a esta formação, os participantes elevaram sua capacidade profissional e se comprometeram a demonstrar suas habilidades na linha de frente. No dia 22 de abril foi celebrado o 8º início oficial da classe da Escola do Verdadeiro Amor e a Paz, anexa da Federação das Famílias. O diretor deu as boas-vindas aos alunos e destacou a importância de dar sempre o melhor de si. Na continuação, eles leram o compromisso dos novos participantes e, após receber suas bolsas, se determinaram a cumprir com seu dever essencial como estudantes. Foram seguidos de mensagens de felicitações de ânimo por parte de alguns líderes do Cheongguk e esperamos que os estudantes desta escola se desenvolvam no amor de Deus e cresçam tanto internamente como externamente. O Festival da Azaleia Ryeojeon 2022 se celebra no Centro de Treinamento Ryeojeon Cheonju Cheonbo desde o dia 27 de abril, finalizando no dia 8 de maio. O festival inclui vários programas, como a cerimônia da oferta Ryeojeon, sessões de Tianyan, um evento chamado Carta para a Verdadeira Mãe, visitas ao Cheonbo-won e outras atividades. Para obter mais informações, visitem o site do Centro de Treinamento Ryeojeon Cheonju Cheonbo. Nesses dias no qual o complexo Ryeojeon Cheonwon está colorido com lindas flores da azaleia, esperamos que este festival seja um momento no qual todos recebam abundante bênção e graça dos pais celestiais. A verdadeira mãe nos lembrou que o papel de uma mãe não termina aos 9 meses, mas que ela sempre cuida do bebê e o protege para que ele cresça saudável, e que a devoção e os esforços de uma mãe são necessários até que os filhos possam responder por si e diferenciar o que é certo ou errado. Devemos ser gratos por estarmos hoje sobre o fundamento e a devoção dos esforços da verdadeira mãe. Nosso dever como os filhos é espelhar sua devoção e os esforços para nossos semelhantes, para que o calor do amor materno abrace todo o mundo. Até aqui é o resumo das notícias. Obrigado por acompanhar e tenham uma boa semana.
Agora, para a oração introdutória ao nosso sermão dominical, convidaremos o pastor Ezequiel Holden. Bom dia, irmãos e irmãs. Nesse momento, então, vamos fazer a nossa oração introdutória. Nosso bondoso Deus e amado Pai celestiais, verdadeiros pais do céu e terra humanidade, bom dia, nós agradecemos a vós imensamente por essa manhã de domingo que nós iniciamos o nosso dia com as suas palavras, também com o encorajamento e com a força dos verdadeiros pais, através da palavra da verdadeira mãe. Realmente nós podemos assim entender cada vez mais o quanto a verdadeira mãe tem enfatizado a vitória do Chunguk, a vitória das famílias abençoadas, das famílias Chombo. Realmente, Pai, oramos a vós para que nós, através de ouvirmos as palavras dos verdadeiros pais, possamos realmente compreendermos melhor ainda a visão do reino dos céus. Possamos aqui compreender, Pai Celestial, cada vez mais a visão que a verdadeira mãe tem tido para com as mulheres, para com as famílias, para com a conquista realmente de um território que possa assim ser ofertado diante dos céus. Realmente oramos a vós também, Pai Celestial, pelo investimento feito para os nossos líderes durante esse período de tempo de conferências e treinamentos na Coreia, que realmente, Pai, o Senhor possa assim abençoar e permitir com que, através desse treinamento, o amor de vós possa ser passado a cada um dos nossos líderes. Os nossos líderes possam assim também, Pai Celestial, derramar as instruções e o amor que tem recebido para que nós possamos aqui, na nação brasileira, possamos assim conquistarmos uma posição verdadeiramente, realmente, Pai Celestial, vitoriosa. Realmente agradecemos a vós e oramos pela vitória da Associação das Mulheres, da Associação das Famílias e pela vitória de todos os nossos outros órgãos, Pai Celestial, o ISP e todas as outras instituições, que realmente nós possamos aqui estarmos conectados com vós, a fim de podermos aqui realizarmos a vossa vontade. Relatamos essas coisas a vós. Eu oro nesse momento, Pai Celestial, por favor, para que abençoe esse domingo, permita com que as suas palavras sejam assim inspiradoras através de nosso pastor hoje, nosso pastor Odair, que irá falar, Pai Celestial, para nós sobre as suas palavras. Realmente agradeço, relato essas coisas e oro meu nome é Ezequiel Muzadumen, minha esposa Men Yoshimi, como família abençoada central, Atiu. Agora, para o nosso sermão dominical, chamaremos o pastor Odair Lima de Almeida. Bom dia, irmãos e irmãs, todos os irmãos que estão neste momento assistindo em seus lares, em suas casas. Quero cumprimentar a todos e desde já desejar um ótimo domingo para todos os irmãos e irmãs. Então nós estamos iniciando neste momento o nosso sermão dominical. É mais uma semana que nós colocamos aqui na presença dos pais celestiais e dos verdadeiros pais do céu, terra e humanidade. Então o sermão de hoje eu gostaria de estar falando sobre o domínio indireto e o domínio direto de Deus, que está no princípio divino e também no Chonsongyeon. Então, quero iniciar falando do domínio indireto de Deus em relação a nós, ao nosso crescimento. Então, o princípio divino fala que em virtude da autonomia e domínio dado pelo princípio de Deus, todos os seres crescem e alcançam a perfeição depois de atravessar o período de crescimento. Então nós sabemos que é necessário um período para o crescimento, para o aperfeiçoamento. E o princípio divino diz para nós que durante o período de crescimento do reino do domínio indireto, o crescimento dos seres humanos é pelo cumprimento de sua própria porção de responsabilidade e pelo direito provido pelo princípio. Então nós temos a força da palavra de Deus, o princípio, mas também requer o nosso cumprimento da nossa porção de responsabilidade. Então o princípio divino nos diz que neste período Deus domina os seres humanos indiretamente, nesse período de crescimento. Deus é o autor do princípio e tem relação apenas com o fruto de seu crescimento, que estão baseados no princípio. Isso quer dizer que Deus, ele espera os frutos, resultado das ações humanas
que tem que estar de acordo com o princípio. Então, o cumprimento da porção de responsabilidade tem que estar de acordo com a palavra, com o princípio, com a palavra de Deus. E 3, este é o reino do domínio baseado nas realizações através do princípio. Então, todas as nossas realizações, todas as nossas ações têm que estar de acordo com o princípio. E 4, os seres humanos têm que exercitar esta responsabilidade para atravessar com sucesso o período de crescimento e alcançar a perfeição. Então, nesse período do domínio indireto, passando os 3 estágios, formação, crescimento e aperfeiçoamento, é necessário exercitar esta responsabilidade. Então, é o período que o homem, o ser humano, tem que exercitar a sua responsabilidade e essa ação tem que estar de acordo com o princípio para passar com sucesso e alcançar a perfeição. A porção de responsabilidade humana também está falando aí no princípio divino para nós. Deus dotou os seres humanos com uma porção de responsabilidade e nem mesmo ele interfere. Então, por que Deus não interfere? Tem razão pela qual Deus não interfere. Primeiro, foi para que o homem cumpra os 5% de responsabilidade humana dada a ele. Então, uma vez que é me dado 5% de responsabilidade, eu tenho que cumprir, eu não posso abandonar a minha responsabilidade. Veja que Adão e Eva abandonaram a sua responsabilidade, os seus 5%. Outra razão, pois nem mesmo Deus interfere nos 5% da porção de responsabilidade humana, para que os seres humanos herdem a natureza criativa de Deus. É por isso que Deus não interfere. E Deus também não interfere nessa porção de responsabilidade, foi porque o ser humano possa vir a participar na obra da criação de Deus quando cumpre seus 5%. Então, essa obra da criação de Deus é o nosso próprio aperfeiçoamento, ou seja, existe uma parte inacabada no nosso próprio aperfeiçoamento, e essa parte, que é 5% da porção de responsabilidade humana, o homem tem que cumprir, Deus não vai interferir. E quinto, a outra razão foi para que os seres humanos ganhem o direito de propriedade, né? Então veja que tudo que é do pai vai pertencer aos filhos. Então, Deus quer que nós ganhamos esse direito de propriedade para com o cosmos, para com a criação, para com o universo. E sexto, foi para que os seres humanos se tornassem merecedores e reger todo o universo com o Criador. Então, como Deus, gostaria de ver os seres humanos aperfeiçoados, governando o universo, depois que eles atingissem o topo do estágio de aperfeiçoamento, entrando no direto domínio de Deus. Então veja que nesse período do domínio indireto, tem a porção de responsabilidade humana e tem os passos que o homem deve trilhar. Agora, uma vez que o homem cumpra a sua porção de responsabilidade, o homem ele herda esse poder criativo de Deus, e às vezes eu fico observando e analisando um prédio, um avião, o celular, a internet, tantas coisas que o homem criou herdando essa criatividade de Deus. E o homem faz tudo isso, sendo um homem de pecado decaído. Imaginamos então se o homem fosse perfeito, o que o homem seria capaz de fazer. E 2, o homem atinge o domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre os anjos. Veja que quando o homem cumpre essa responsabilidade da posição de governador e dominador, então o homem está nessa posição de dominar todas as coisas. E terceiro, o homem que cumpre sua responsabilidade, este homem pode ir do reino do domínio indireto e entrar no reino do domínio direto de Deus. É isso que Deus
está esperando, preciosos irmãos e irmãs, esta resposta que nós podemos dar para Deus. E quando o homem cumpre a sua responsabilidade, o homem pode realizar o propósito da criação. Então, o propósito da criação só pode ser realizada quando nós cumprimos a nossa parcela de responsabilidade, que é 5%, que comparado aos 95% de Deus, é extremamente pequeno. Então, esta é a principal diferença entre os seres humanos e o restante da criação, é que os seres humanos têm os seus 5% de responsabilidade por ser imagem e semelhança de Deus, filho de Deus, imagem e encarnação de verdade, imagem direta de Deus, como esses seres substanciais. Agora, a ordem de Deus para Adão e Eva foi: não coma do fruto. Então, quando Deus deu esta ordem, deu esta responsabilidade, a responsabilidade humana de Adão e Eva era acreditar na palavra de Deus. Mas não é só a responsabilidade de Adão e Eva. Agora também é a nossa responsabilidade acreditar nesta palavra de Deus: não coma. Então, quando os seres humanos eles desobedeceram a Deus lá no Jardim do Éden e caíram, e isso se acontece conosco também, esse fato não parte de Deus, mas deles mesmos. Então, como partiu do homem, não de Deus, os seres humanos só podem atravessar todo o período de crescimento quando eles atingem a sua perfeição. E aí a unidade mente-corpo, né? Esta vitória no nível individual. Quando cumpre sua própria porção de responsabilidade, os seres humanos atingem, né, essa perfeição. Agora, atingir ou não a perfeição, isso não depende somente do poder exclusivo de Deus, mas requer o cumprimento da porção de responsabilidade humana. Então, aperfeiçoamento ou não aperfeiçoamento não depende somente de Deus, do poder de Deus na vida de uma pessoa. Isso requer o cumprimento da responsabilidade desta pessoa. E é por isso que Deus ele não interfere nos 5% de responsabilidade humana. O reino do domínio direto de Deus é o reino da perfeição. Então, vamos analisar primeiro no nível individual, certo? Analisar primeiro no nível individual, porque quando o indivíduo ele alcança a sua perfeição, realizando a primeira bênção, as ações deste indivíduo são boas e este indivíduo também é bom. Então, uma pessoa que ela cresceu, passou os 3 estágios, né, do período de crescimento, observando o princípio, a palavra de Deus, cumprindo mais a sua responsabilidade e entra no estágio, na perfeição, no direto domínio de Deus, esta pessoa vive centralizada em Deus. 2. A mente e o corpo estão unidos em perfeita ação de dar e receber de mente e corpo dentro desse indivíduo. E esse indivíduo estabelece o fundamento de 4 posições no nível individual, tornando-se o templo de Deus. E desta forma, ele vive em perfeita unidade com o coração de Deus. E ele vive de acordo com a vontade de Deus, aquela vontade de Deus para Adão. Então, esse indivíduo vive centralizado em Deus e vive uma vida de bem. Forma um só corpo com Deus, conhece a vontade de Deus, sente exatamente o que Deus sente, vive exatamente como Deus deseja que ele viva, imediatamente sente tudo que Deus sente, como se o sentimento de Deus fosse dele mesmo. Não consegue fazer coisa alguma que cause sofrimento a Deus, jamais pode cair. Então nós podemos chamar esse estado de quê? De aperfeiçoamento, de direto domínio de Deus para o indivíduo, no nível individual. Então, eu tenho que ter minhas preocupações, eu tenho que ter minha preocupação de eu viver
nesse estado, né? E entrando nesse estágio do direto domínio de Deus, vivendo com esse padrão de vivência para um ser que está no direto domínio de Deus. Então, eu, como indivíduo, preciso ter esta preocupação. Então, o direto domínio de Deus para com esse indivíduo, para com esse homem, porque assim, da mesma forma como o nosso cérebro, ele dá o comando para o nosso corpo, e o corpo, né, e os membros do corpo agem em resposta à direção da minha mente e realiza a finalidade da vida. Da mesma forma, o indivíduo ideal, o ser que entrou no direto domínio de Deus, ele vive pelo comando de Deus. Então, este homem, ele age de acordo com a vontade de Deus e ele realiza, né, as suas ações. As suas ações, elas estão sempre de acordo com a direção de Deus para tal pessoa, né, para tal indivíduo. Entende? Então, este é um estado de ressonância no direto domínio de Deus. Quando um casal, então, eu falei no nível individual, agora, o direto domínio de Deus para com a família, porque é quando um casal, né, como Adão e Eva, realiza a segunda bênção de Deus, construindo uma família que realiza esse propósito, esse fundamento de quarta posição, centralizado em Deus. As suas ações para este fim são boas e a família que eles formam também é boa. Por isso, uma família que está no direto domínio de Deus forma um casal de acordo com o plano de Deus, compartilha a harmoniosa e apaixonante amor e beleza e gera os filhos dentro dessa esfera do amor, porque todo está centralizado em Deus. E esta família é uma família centralizada em Deus. O esposo e a esposa aperfeiçoam e torna-se um só corpo unido. A família estabelece o fundamento familiar de 4 posições centralizada em Deus. Esta é uma família que tem perfeita unidade com o coração de Deus. Esta é uma família que vive de acordo com a vontade de Deus. Esta é uma família que forma, uma família que faz a ação de dar e receber de amor e beleza. Esta família vive uma vida de bem, tem relacionamento ideal entre esposo e esposa, o relacionamento ideal entre pais e filhos, e experimenta a felicidade verdadeira. Então, preciosos irmãos e irmãs, por que recebemos essa bênção? Para viver este estilo de vida. Mas, antes de eu ter formado a família, no nível individual, eu preciso realizar aquele primeiro padrão. Então, quando eu tenho aquele primeiro padrão, e eu entro aqui no segundo nível, né, no segundo estágio, que é justamente o da família, né, do direto domínio de Deus, então a minha família, ela tem que esforçar para estar nesse padrão. E aí sim, esta família está no direto domínio de Deus. Preciosos irmãos e irmãs, pense no seu papel dentro da sua família. Como é importante, tanto esposo, esposa, né, na posição de pais, como os filhos, irmãos, todo tem que estar nesse nível. E aí, o princípio divino explica para nós o direto domínio de Deus, né? Quando o homem, toda a criação
na terceira bênção, né, realiza esse padrão. Então, como se parece o mundo natural quando estiver sob o domínio direto dos seres humanos? Então, quando uma pessoa totalmente madura relaciona-se com diversas coisas na natureza, como seus parceiros objetos, ele se junta para formar um fundamento de 4 posições centralizado em Deus. Agora sim, o homem que já realizou a primeira bênção, a segunda bênção, parte para a terceira bênção dentro do direto domínio de Deus. E quando esse fundamento de 4 posições é aperfeiçoado, né? Então veja que nós temos que sair do direto domínio de Deus e entrar no direto domínio de Deus nas 3 grandes bênçãos também. Primeiro nível individual, familiar e depois no dominar. Então, quando esse fundamento de 4 posições está no nível aqui do direto domínio de Deus, esse domínio do homem para com a criação é centralizado em Deus, o homem aperfeiçoado e o mundo físico como objeto torna-se um só corpo unido, né? E estabelece o fundamento de 4 posições. O domínio é de acordo com a vontade de Deus, então o homem vai dominar a criação de acordo com a vontade de Deus, e faz perfeita a ação de dar e receber de amor e beleza entre o homem e o mundo da criação, o mundo físico, realiza a finalidade do bem. Vamos ter um meio ambiente saudável, isso vai trazer prosperidade para todos, e hoje, utilizando principalmente a ciência e tecnologia bem desenvolvido, vai trazer benefício para todo o ser humano e para o mundo natural. E, como está em Romano 8,19, nesse nível nós vamos ter a verdadeira manifestação dos filhos de Deus, aquele ser humano que a criação está esperando. Então isso realiza o reino dos céus, nós podemos chamar de direto domínio de Deus no estágio do dominai, da terceira bênção. O reino do domínio é direto de Deus, está dizendo o princípio divino. É um reino do domínio direto em que os seres humanos vivem como parceiros objetos, unidos no amor e no coração do parceiro sujeito, que é Deus. Então, nesse reino do domínio direto, o ser humano e Deus, então, está completamente unidos, e nós vivemos centralizado no coração do nosso sujeito, que é os pais celestiais. 2, nesse reino do domínio direto de Deus, o esposo e a esposa compartilham o amor e beleza de acordo com a vontade do parceiro sujeito, Deus, realizando assim a finalidade do bem. Então imagina que nesse direto domínio de Deus, esposo e esposa realiza esse compartilhar de amor e beleza centralizado no coração do parceiro sujeito, que é os pais celestiais. E aí, a perfeição, ela é completada no direto domínio de Deus. E é a realização da finalidade da criação de Deus, quando o homem entra no direto domínio de Deus. Uma vivência no reino do domínio direto de Deus. Quando o ser humano está nesse domínio direto de Deus, a vivência deles, no reino direto do domínio de Deus, uma vez que o esposo e a esposa se aperfeiçoam como indivíduos centralizados em Deus, eles vivem junto em unidade, formando o fundamento de 4 posições em nível familiar. Então não é separado. Não é um lá na Rússia e o outro aqui no Brasil que vai criar este aperfeiçoamento. Nossa vida de casal está difícil, vamos dar um tempo. Não existe isso. Em que nível nós estamos? Aonde nós realmente devemos chegar? Eles vivem juntos, eles vivem unidos, centralizados, no coração do sujeito, que são os pais celestiais.
nesse reino do domínio direto, o ser humano então tem essa vivência em unidade com o coração de Deus. Esse casal leva uma vida de bem, compartilhando a plenitude do amor e beleza dentro da família. Então, eu quero perguntar para os irmãos esposos, para quem já é abençoado, está conseguindo compartilhar a plenitude do amor? Quero perguntar para as esposas, está conseguindo compartilhar a plenitude da beleza? Então, é necessário, é urgente esta vivência para estar no direto domínio de Deus. Porque quem está no direto domínio de Deus compartilha essa plenitude. As pessoas experimentam intensamente o coração de Deus dentro de si. Então, experimentar intensamente. Repita comigo. Experimentar intensamente o coração de Deus dentro de nós. É isso que nós precisamos experimentar no direto domínio de Deus. As pessoas conhecem a vontade de Deus e executarão em suas ações esta vontade. Não só conhecer, não só palavra, mas também executar essas suas ações. As pessoas seguem a vontade de Deus de acordo com as intenções profundas, sentidas em seu coração. Então, as pessoas, elas seguem esta vontade de Deus. Elas executam essa vontade de Deus. Elas estão ali para viverem de acordo com essa intenção de Deus. E sexto, as pessoas que já estão transitando, né, nesse direto domínio de Deus, nesse reino dos céus, essas pessoas vivem em um estado de ressonância perfeita com a finalidade da criação que nós precisamos realizar. Então, eu vejo que ainda precisamos crescer, ainda precisamos praticar, porque às vezes, numa conversa, pode ainda manifestar coisas da era da vinda do céu que não corresponde com o direto domínio de Deus, ainda no domínio indireto. Devido à queda, lá no Chongsong-gyeon, está dizendo para nós sobre esses dois reinos. Está dizendo assim, devido à queda, a providência da restauração foi estabelecida. Livro 8, né, no Chongsong-gyeon, o pecado e o princípio de restauração por indenização. Nessa esfera do domínio indireto de Deus, devido à queda, o ser humano permanece no domínio indireto de Deus. Devido à queda, o ser humano permanece na posição de cumprir sua própria porção de responsabilidade. Devido à queda, o ser humano permanece, ou seja, não lhes foi possível conectar com o domínio direto de Deus. Por isso, no princípio divino está dizendo, o Deus de amor, Deus nos deu a porção de responsa de atingir, Deus nos deu a possibilidade de atingir a perfeição por um curso através do reino do domínio direto. Para atingir este qualificativo, para dominar, temos que cumprir nossa responsabilidade de acordo com o princípio da criação. Então, Deus nos deu responsabilidade e passar esse domínio direto foi por amor. Foi por amor a nós que Deus atribuiu responsabilidade a todos nós. Então, devido à queda, a providência da restauração foi estabelecida no princípio divino, está dizendo, a angústia de Deus. A providência da salvação de Deus foi prolongada por tanto tempo. Então, Deus está esperando esse ser humano que entra no direto domínio de Deus. E essa angústia de espera é porque está sendo prolongada a providência da restauração. Agora, essa providência está sendo prolongada por quê? Porque as figuras centrais encarregadas da providência da restauração cometeram erros em cumprir as suas porções
de responsabilidade que Deus não pode interferir. Agora, as figuras centrais cometeram erro, prolongaram a providência da restauração. Mas será que eu mesmo também não estou cometendo o erro que está prolongando a providência da restauração em minha vida, na minha família, para os meus antepassados, para os meus descendentes? Será que eu também não estou prolongando? Será que eu também não estou entrando num deserto que está dando volta, volta, volta? E eu espero que esse deserto não dure 40 anos, porque eu posso ter meu deserto individual. Se eu conhecer o princípio divino e conhecer os verdadeiros pais e desviar desse curso, eu posso também estar entrando em um deserto que fica dando volta e muita volta. Eu vejo a vida de alguma pessoa dando volta. Por quê? Porque está sendo desobediente. Por quê? Porque não está observando o princípio. Por quê? Porque não está cumprindo seus 5% de responsabilidade. E esta angústia de Deus também, sendo também narrada no Chongsong-yeon. A providência de restauração tem sido constantemente prolongada por causa da porção de responsabilidade do homem, em função de irmos rumo ao domínio direto de Deus. Temos que cumprir a nossa própria porção de responsabilidade. Então, querido, se uma figura central tem responsabilidade, cada um de nós também é figura central, nas nossas famílias. Então veja que se nós não cumprimos responsabilidade, então nossos descendentes, nossos antepassados entram também nesse deserto. Por favor, vamos cumprir a nossa responsabilidade. Muitos estão enganados. Por que eu digo que muitos estão enganados? Porque até mesmo membros que já estiveram aqui conosco e voltou lá atrás naquela fé antiga, e às vezes busca uma outra igreja, e às vezes volta lá da onde ele já saiu, ele já estava lá na frente, ele já tinha atingido um certo nível e está regredindo por causa de emoção, né? Às vezes um louvor que mexe mais com a emoção do que com a razão, e ele acha que ali está tendo salvação. Muitos estão enganados. Por quê? Porque lá no Chongsong-yeon está dizendo, não importa qual grande seja a graça da salvação da cruz de Cristo, é responsabilidade de Deus dar benefício da ressurreição pela crucificação de Jesus, mas é a porção de responsabilidade de cada pessoa buscar por sua perfeição. Então, emoção de um louvor, de uma oração, de uma pregação, não vai te levar à perfeição, mas sim o cumprimento da sua porção de responsabilidade. Então, aonde nós podemos realmente aprender esta porção de responsabilidade e aonde realmente nós podemos praticar e observar o princípio e cumprir 100%. Não existe outro caminho se não for dentro do princípio e aqui na igreja da unificação. Se não for aqui, centralizado e unido com os verdadeiros pais. Para voltar ao direto domínio de Deus, a salvação deve então continuar até que a boa finalidade da criação seja completada e o domínio direto de Deus seja estabelecido. Então não tem como uma salvação acontecer se o homem não trilhar os 3 estágios do período de crescimento e cumprir sua responsabilidade, sua porção de responsabilidade, observando o princípio, e assim dessa forma entrar no direto domínio de Deus. Nós temos que fortalecer a nossa fé e cumprir a nossa porção de responsabilidade. E nós sabemos que isso também, esse cumprimento de responsabilidade e atravessar, é por um curso, da providência da restauração por indenização. Indenização tem o valor de ouro. É a pepita dos olhos de Deus, a condição de indenização. E quando nós falamos condição de indenização, eu vejo que muitas pessoas têm medo, certo? Mas condição de indenização é quando nós estabelecemos a nossa condição, seja ela 120 veneração, jejum, oração, leitura da palavra de Deus, enfim, as nossas condições
para nós restaurarmos para Deus. Então, mas pontos do Chu Sung-Yo, né, os verdadeiros pais falando desse domínio direto de Deus. Nas esferas do domínio indireto de Deus, a minha autoavaliação. Por isso, eu mesmo tenho que me autoavaliar para entender aonde eu estou. O princípio é que define a linha divisória do domínio direto e domínio indireto de Deus. Quem define essa linha divisória, então, é o princípio. Então, por isso, eu tenho que me autoavaliar de acordo com o princípio. E aí, ele está dizendo, o que define os resultados de acordo com o princípio. Então, para mim autoavaliar, eu preciso analisar se as minhas ações, minhas palavras, ações, atitudes e obras estão de acordo com o princípio. Se esses resultados estão de acordo com o princípio, esta é a linha divisória. Um período de tempo é necessário. O ser humano, em prol de atingir a perfeição, tem que cumprir sua porção de responsabilidade. Até que atinja a completa maturidade, absolutamente não pode ter relação de amor. Então, é necessário um período de tempo. Juventude. Irmãos, né? Toda a nossa segunda geração, terceira geração, primeira geração, irmãos que estão se unindo agora ao princípio, aos verdadeiros pais, à providência. O ser humano, em prol de atingir a perfeição, tem que cumprir sua própria porção de responsabilidade. Até que eles atinjam completamente a maturidade e vá para a bênção, absolutamente não pode ter relação de amor. Porque isto seria queda e morte eterna. Antes que atingisse a idade madura, a relação de amor era algo que Adão e Eva não poderiam praticar de forma alguma. Devido a isto, Deus definiu a linha limite e lhes disse: espere e não coma do fruto. Foi para isso que Deus deu mandamento para Adão e Eva, para que eles observassem a palavra de Deus, o mandamento, e tivessem fé na palavra de Deus, e desta forma, cumprindo sua porção de responsabilidade, sairia do domínio indireto e entraria no direto domínio de Deus. Transitando no reino dos céus, nós queremos, preciosos irmãos e irmãs, ter esta liberdade, né, de transitar no reino dos céus. Mas para nós transitar no reino dos céus, as mudanças que uma pessoa experimenta quando ressuscita e entra no direto domínio de Deus ocorrem em seus corações e em seu espírito. Então, quando nós entramos no direto domínio de Deus, nós podemos transitar no reino dos céus, porque mudanças acontecerão em nossas vidas e nós vamos experimentar, certo, este domínio direto, esta conexão. Quando se esquece do amor mundano e entra no domínio do amor celeste, esquecer amor mundano e entrar no domínio do amor celeste, o céu virá para perto de vocês e se relacionará convosco diretamente. Então, olha, transitando no reino dos céus, o céu virá para ti, certo? E vai estar em relacionamento conosco. Desta forma, entrarão no direto domínio de Deus, largando tudo que é profano, saindo desse amor mundano, das coisas mundanas. Então é por isso que nós temos que estar firme no nosso rondoquê, no nosso sermão, nas nossas condições, porque nós não devemos ser acomodados. Nunca devemos nos acomodar, porque quando nós nos acomodamos, esfria a fé. E quando esfria a fé, deixa de observar a palavra de Deus e pode voltar a velhos hábitos, que pode estar mudando nosso destino. Então, preciosos irmãos e irmãs, esqueça o amor mundano. Agarre-se aos pais celestiais, aos verdadeiros pais, a palavra viva, eficaz, para nos dar vida e trazer esta mudança para nossas vidas e deixar com que nós possamos transitar
no reino dos céus, transitando no reino dos céus. Se seguirem, o verdadeiro Pai diz, se seguirem as minhas ordens e se fizerem tudo com alegria e entusiasmo. Como está o senhor e a senhora? Está fazendo tudo com alegria e entusiasmo? Ele diz que se seguir as suas palavras e fizer com alegria e entusiasmo, entrarão nesse domínio. Os verdadeiros pais sabem o segredo, a fórmula para nós voltar ao direto domínio de Deus. Talvez eles pensem que faça as coisas mais difíceis ou algo impossível, mas se estiverem determinados a fazê-las com mais alegria do que eu, entrarão imediatamente nesse domínio. Se atingirem esse nível pelo sacrifício de suas vidas, eu aparecerei imediatamente para lhes guiar. No Rondoque de ontem, um precioso irmão e irmã lembrou de uma palavra aqui no sermão, quando a verdadeira mãe disse, se vocês se unirem aos verdadeiros pais, todos vão conseguir vitória. Então o verdadeiro pai está dizendo, se seguir minhas ordens, se faz com alegria e entusiasmo, certo? E se faz qualquer coisa, mesmo que seja difícil, né? Que eu mandei vocês fazer, e se leva essa vida, eu vou aparecer imediatamente, né, para vocês e guiá-los e ajudá-los. Acredite nesta palavra. No direto domínio de Deus, o domínio indireto de Deus. No domínio indireto de Deus. Então, nesse domínio indireto de Deus, é um lugar onde a porção de responsabilidade ainda não foi cumprida. Então, quando nós olhamos para nós, será que estamos já no direto domínio de Deus? Se ainda no domínio indireto, porque toda a responsabilidade não foi cumprida. Quando um ser humano cumpre a porção de responsabilidade, passa pelo domínio direto perante Deus e vai entrar no direto domínio de Deus. A cumprir a porção de responsabilidade, é possível conectar-se ao domínio direto divino de Deus. Quando cumprimos nossa responsabilidade. Quando essa responsabilidade é cumprida, é possível experimentar todo o poder do universo operando ao seu favor, ao nosso favor. Quando nós cumprimos a nossa responsabilidade, o universo vai conspirar ao nosso favor, vai estar conosco, vai estar operando, né, ao nosso favor. Então, todas as coisas aí vão ser possíveis. Quando cumprimos nossa responsabilidade, é possível encontrar os céus com a unidade do mundo espiritual e do mundo físico. Então, nós precisamos estar centrado no cumprimento da nossa porção de responsabilidade. Por causa disso, a bênção é algo absolutamente necessário em meio a este curso. Então, a bênção é necessário para tirar o pecado original, para nos qualificar melhor, para cumprir nossa responsabilidade e depois entrar nesse direto domínio de Deus. Então, todos solteiros precisam estar preparando, por isso nós temos que dar testemunho, buscar pessoas lá no mundo lá fora, trazer para que elas possam então receber bênção e entrar nesse processo delas também cumprir sua responsabilidade para sair do domínio indireto e entrar no direto domínio de Deus. A partir de onde é gerado o reino dos céus? Está perguntando lá no Chon Song-yeon, a partir de onde é gerado o reino dos céus? O reino dos céus será produzido a partir da esfera do cumprimento da porção de responsabilidade. Então o reino dos céus não virá com a aparência exterior de Jesus, mas sim o reino dos céus está dentro de cada um de nós. Então cada um de nós cumprindo a nossa parcela de responsabilidade. Então não fique esperando que o reino dos céus vai cair das nuvens sobre nossas cabeças. É necessária a construção desse reino dos céus no dia a dia da minha vida. Então o reino dos céus será produzido na esfera do domínio direto,
onde o amor do céu seria conectado ao amor da terra. Então, por isso, nós estamos urgentemente, necessitando e receber a Salvação Senhor em nossas igrejas, em nossas casas, para que o amor, o domínio direto de Deus possa estar conectado, o céu e terra conectado nessa vivência de unidade com os pais celestiais. Um Adão perfeito que possa se unir perfeitamente ao amor de Deus, junto com sua noiva, deve aparecer. Por isso que para surgir esse reino dos céus, nós absolutamente precisamos do casal dos verdadeiros pais. Interessante que a Bíblia, na parábola, no livro de Mateus, está dizendo que o reino dos céus é como um grão de mostarda, é como um fermento, que é a menor pitada, é o menor grão, mas é o que faz o bolo crescer, é a maior de todas as árvores. Então o reino dos céus começa com o casal dos verdadeiros pais, e daí então nós, abençoados pelos verdadeiros pais, podemos expandir, claro, realizando esse reino dos céus no nível individual, familiar. Esta na posição, os verdadeiros pais estão na posição que cumpriu inteiramente sua porção de responsabilidade. Eles vêm unificar as dimensões de coração da esfera do domínio indireto e domínio direto. Eles construirão uma base que possa unificar o mundo celestial e o mundo terreno. Então, quando nós olhamos para as realizações dos verdadeiros pais, nós percebemos que os verdadeiros pais estão cumprindo toda esta responsabilidade como os verdadeiros pais, e agora nós precisamos cumprir a nossa responsabilidade como os filhos, como famílias abençoadas, preciosos irmãos e irmãs. Por isso, digo-lhes que cumpra suas porções de responsabilidade e entra na esfera do domínio direto e prepare o fundamento de um amor familiar. Então, primeiramente, nós temos que criar isso nas nossas famílias, cumprir nossa responsabilidade, entrar no direto domínio, criando esse fundamento de amor familiar. E lá no Tio Songyeon diz, seja capaz de unir acima e abaixo, frente e atrás, direita e esquerda. Preciosos irmãos e irmãs, é a nossa responsabilidade. Os verdadeiros pais, quando nós olhamos para a obra da vida dos verdadeiros pais até agora, estabelecer o padrão de indenização, foi estabelecido o padrão de cumprir a total responsabilidade, foi estabelecido o padrão em que poderemos saltar para a esfera do domínio direto. Esta obra magnífica dos verdadeiros pais, e que ele está dizendo, dou tudo isso para vocês. Nós podemos herdar isso, essa vitória dos verdadeiros pais. Por cumprir suas porções de responsabilidade, as esferas do domínio indireto e direto são conectadas. Então, domínio indireto e indireto só é conectado quando nós cumprimos nossa responsabilidade. E aí o reino dos céus na terra e no céu, então, é também conectado. E sem tudo isso, sem isso, tudo vem a ser ineficiente. Então, precisa disso para uma eficácia da vitória. Logo, temos que nos tornar a substância do amor, a personificação do amor, e amarmos a Deus, ao universo inteiro e as nossas famílias. Está dizendo o Tio Songyeon. Então, essa é a nossa responsabilidade. Apenas tais pessoas poderão entrar no reino dos céus. Esta é a forma para se entrar lá. Então, por favor, irmãos e irmãs, pense nisso, nessa esfera do domínio direto de Deus. Então, nessa esfera do domínio direto de Deus, a dimensão em que se cumpre sua porção de responsabilidade é uma dimensão unificada com base no amor. Nessa dimensão, nós conectamos com o amor vertical de Deus rumo à perfeição e entramos nas esferas do domínio direto e indireto e nos conectamos. Nessa situação, Satanás não pode existir.
Quando nós cumprimos nossa responsabilidade, quando nós aperfeiçoamos, entrando nessa esfera do domínio direto, Satanás não pode existir. Por isso, é importante a responsabilidade humana. Porque quando nós cumprimos a porção de responsabilidade humana, é quando o perfeito amor de Deus é manifestado. Quando nós cumprimos a responsabilidade humana, e essa responsabilidade é cumprida, né? Então, esse amor de Deus se manifesta. E aí, os laços de amor são criados entre as esferas do domínio, direto e indireto. Então, quando o amor vertical de Deus e o amor horizontal do homem, de Adão e Eva, de um casal são conectados, Satanás não é capaz de existir. Então, para nós separar de Satanás, é necessário cumprir nossa responsabilidade, é necessário amor e obediência e fé absoluta, e aí entrando nessa esfera do domínio direto de Deus. Então, se Satanás ainda está operando, está faltando alguma coisa, alguma parcela nossa de cada um de nós. Seguindo a direção celeste. Por que a esfera do domínio direto é necessário? Por que essa esfera do domínio direto é necessário? Porque sem entrarmos na esfera do domínio direto, não podemos nos conectar com Deus em perfeito amor. E isso é necessário, porque a herança somente é possível com base no amor. E isso é necessário para legar as boas tradições aos nossos filhos com uma base, né? Essa base numa relação de amor. Então nós precisamos atravessar com sucesso para deixar uma boa tradição. Quando o esposo e a esposa amadurecem e se tornam um através do amor de Deus, então desse amor Deus desce para encontrá-los. Quando o esposo e a esposa amadurecem e se torna um através do amor, Deus desce para encontrar. Como Deus gostaria de ter descido para encontrar Adão e Eva depois da sua perfeição e que eles entrassem no direto domínio de Deus. Por isso, preciosos irmãos e irmãs, tornar-se família de Chombo é uma urgência. É muito urgente. Porque famílias Chombo estão experimentando Deus descer. Estão experimentando essa vivência, né, com Deus. É assim que o princípio funciona, está dizendo o Johnson Young. Para transitar no reino dos céus, então, isso é um estado de vivência. É preciso uma vivência. É preciso cumprimento de responsabilidade. É preciso observar a palavra de Deus. Então, para vencer, precisamos sentir o verdadeiro pai, sentir a verdadeira mãe, diretamente, dia a dia em nossas vidas. Nossa vivência tem que ser igual aos verdadeiros pais. Para conectar a uma esfera de domínio indireto e direto, tanto o homem e a mulher devem amadurecer. Tanto o homem como a mulher deve e precisa cumprir a porção de responsabilidade. Dois têm que cumprir a responsabilidade. Tanto o homem como a mulher devem amar e considerar a Deus em primeira instância. Tantas coisas. Primeiro ama a Deus em primeira instância. As pessoas que vivem dentro do reino dos céus sentem-se profundamente comovido em seus corações. Pessoa que vive no reino dos céus sente explodindo de alegria e entusiasmo. As pessoas que vivem no reino dos céus sentem-se e reconhecem se alguém tem um caráter bom ou mau. Fica sensível quem está no reino dos céus. Quem está no reino dos céus sente-se que entraram na esfera do domínio direto de amor. Precisa viver desta maneira. Está dizendo o Tio Song-Yeon. Então, pessoas que vivem dentro do reino dos céus. É urgente a nossa vivência. Para transitar no reino dos céus, é um estado de vivência, a porção de responsabilidade. É muito importante. Então, essa porção de responsabilidade significa passar através da esfera do domínio indireto,
é para entrar no domínio direto do amor de Deus, é para estabelecer a posição horizontal que possa representar o Pai vertical com base no amor divino. Com isso, podemos livremente entrar os mundos terreno e celestial. Esta é a esfera de domínio direto. Satanás então, desse ponto de vista em diante, é eliminado. Eliminar Satanás em nossas vidas. Nós devemos, para transitar no reino dos céus, os nossos deveres é muito importante. Então, existem deveres para transitar no reino dos céus. Para suplantar o domínio da queda e entrar no domínio direto de Deus, devemos estar de acordo com o princípio, devemos estar unidos com o amor de Deus, devemos seguir não devemos seguir a dois mestres, devemos seguir apenas um mestre. Então nós sabemos que o homem no estado de pecado está numa posição de meio caminho, Deus e Satanás. A Bíblia diz que Deus é Deus zeloso, né? Então não devemos seguir a dois mestres, então devemos seguir a um só mestre. Deus não trata com ser algum que está se relacionando com dois senhores, ok? Por isso nós devemos então vencer, né? Separar de Satanás, seguir apenas a Deus. Devemos atingir um fundamento eterno, devemos expandir o fundamento de vitória para a família, para a tribo, para a sociedade e para a nação, para entrar direto no domínio de Deus. Então, a fortuna celeste irá girar centrado nesse eixo do amor, para herdar o coração de Deus com vitória. Com a vitória nessa esfera do domínio indireto, é feita uma conexão de amor, entra na esfera do domínio direto de Deus. Isto acontece junto à compleição da posição de responsabilidade, da porção de responsabilidade. Então, para isso acontecer, é necessário o cumprimento da porção de responsabilidade. Quando os amor vertical e horizontal são conectados, e quando o perfeito amor de Deus é manifestado, nesta base de vitória, não há conexão com Satanás. Satanás não é capaz de aparecer. Percebeu a importância? Percebeu que precioso? Uma linhagem tem seu nascimento, esta linhagem vem através do amor de Deus, e pela conexão dos amores vertical e horizontal, a família da linhagem de Deus são constituída com os laços de sangue com Deus. Esta linhagem não pode ser afetada por Satanás. Então, hoje, nós, famílias abençoadas, famílias de Chombo, e segunda, terceira geração, temos a linhagem que já não pode mais ser manchada, ser afetada. É nossa responsabilidade. Então, para nós concluirmos, para se entrar na esfera do domínio direto de Deus, se unirmos com o amor de Deus, entramos na dimensão do governo de Deus, entramos na esfera do domínio direto, entramos no mundo unificado que permanece para sempre. O mundo físico e o mundo espiritual tornam-se um só mundo e ganhamos a vitória aqui no mundo físico, ok? Porque o reino dos céus tem que ser ligado primeiro na terra, viver primeiro na terra, e tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Percebe, preciosos irmãos e irmãs? Então vamos avançar, certo? As nossas vidas, cumprindo nossa responsabilidade, buscando nossas vitórias para entrar neste direto domínio, né, dos pais celestiais. E eu quero desejar a todos uma ótima semana, certo? Na presença dos pais celestiais e dos verdadeiros pais do céu, terra e humanidade. Tenha uma ótima semana. Obrigado, pastor Odair, por esse belo sermão dominical que nós escutamos hoje. Agora vamos para os nossos avisos e notícias. O nosso primeiro aviso é sobre o seminário Ryojon Chombo de Libertação e Bênção de Antepassados. O próximo seminário Ryojon Chombo de Libertação e Bênção de Antepassados irá ocorrer no dia 10 de julho. Vamos nos preparar para participarmos do mesmo.
O nosso segundo aviso é sobre o ICP. O ICP realizará a 4ª nomeação de jovens embaixadores da paz. No dia 14 de maio, o ICP Brasil realizará a 4ª nomeação de jovens embaixadores da paz sobre o tema diversidade cultural para o diálogo e o desenvolvimento. O ICP reconhece jovens da sociedade que estão desempenhando um papel protagonista na construção de um legado de paz e que valorizam o diálogo e o desenvolvimento. Com isso, teremos a 4ª edição da nomeação de jovens embaixadores da paz. Participe da live no dia 14 de maio, às 16 horas, no Facebook e YouTube do ICP América Latina. Nosso terceiro aviso é sobre o ICP também, sobre o tema Nossa Voz, movimento musical do ICP. O movimento musical tem o prazer de apresentar a vocês o mais novo evento, a Nossa Voz. Será um show beneficente presencial que acontecerá no dia 21 de maio, com o intuito de comemorar o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e a Comunicação criada pela ONU. Terão apresentações de vários estilos musicais, não só brasileiros, mas de vários outros países também. O ingresso será mediante doações de livros infantis, tintas acrílicas, alimentos não perecíveis ou dinheiro, por transferência ou Pix. Confira mais informações no Instagram do Movimento Musical, do ICP, e no site do ICP América Latina. Ou envie mensagem para o número do Movimento Musical, que está aparecendo para vocês aí na tela. O nosso quarto aviso é sobre o seminário de 7 dias do Distrito 1, em São Bernardo do Campo. Será realizado 2 seminários, do dia 6 de junho de 2022 a 12 de junho de 2022, e o segundo começando no dia 20, também em junho, com término no dia 26 de junho, também de 2022. Link de inscrição vai estar aparecendo aí na tela para vocês. Bom, esses foram os nossos avisos e notícias, agora vamos para o nosso cântico final. Una mañana deberá
Agora vamos para a oração de bênção com o pastor Odair Lima de Almeida. Amados Pais Celestiais, verdadeiros Pais do céu, terra e humanidade. Nesta manhã, queremos, Pais Celestiais, agradecer pelos verdadeiros pais. Realmente, qual profundo, grandioso são os verdadeiros pais do céu, terra e humanidade. Realmente o maior presente que vós, Pais Celestiais, pode dar para a humanidade. Os verdadeiros pais vêm desvendando todo o segredo do céu. Vem, Pais Celestiais, mostrando para nós o plano original, a queda e o processo da restauração. Hoje, Pais Celestiais, nós passamos a entender mais sobre a nossa porção de responsabilidade. Sobre, Pais Celestiais, os níveis que nós temos que atingir, observando a vossa palavra. Pais Celestiais, oramos para que todas as famílias abençoadas realmente se tornem famílias Chombo em 2022, para que possamos atingir outros níveis a partir de 2023. Abençoa grandemente a todos os irmãos e irmãs, a todas as famílias abençoadas, Pais Celestiais, que todos possam se tornar famílias Chombo em 2022. Oramos por nossos jovens, nossa segunda e terceira geração no Brasil, no mundo. Pais Celestiais, que todos venham realmente ganhar vitória na sua vida de fé, no seu curso em que nós temos que trilhar. Pais Celestiais, abençoe para que todas as famílias realmente restaurem 43 filhos espirituais, representando 10% dos 430. Pais Celestiais, permita que todos nós possamos conseguir restaurar nossos convidados, levando para seminário de um dia, 7 dias, até conduzi-los à bênção cósmica e o John. Pais Celestiais, nesta manhã, nós derramamos a vossa graça, o vosso amor sobre todos os vossos filhos e filhas. Que realmente, Pai, nós possamos passar uma semana abençoada na presença dos verdadeiros pais. Oramos pela saúde e vida longa da verdadeira mãe conosco, para que possamos estar, Pais Celestiais, trabalhando para a restauração nacional, continental, restauração mundial. Pais Celestiais, muito obrigado. Queremos, neste momento, relatar o nosso dia, o nosso domingo, o nosso sermão e a nossa oração. Relata assim meu nome, Odair Lima de Almeida, lá no Miguel de Lima, aquela família abençoada central. Ádio. Aqui acontece o nosso término do nosso sermão dominical. Muito obrigado a todos que estiveram participando, assistindo ao sermão. Eu desejo uma boa semana para todos e um ótimo dia.